Bom dia, abençoado, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Vou pedindo aqui desculpa aos irmãos por ter passado uns dias aí sem postar mensagem. E o canal, irmão, as pessoas não se inscrevem, as pessoas não ajudam, não contribuem. Então eu não sobrevivo de evangelho, de pregar evangelho. Eu sobrevivo do meu trabalho. E eu tenho que trabalhar para me manter. Quando eu posso postar mensagem, eu posto. Quando eu não posso, eu não posto. Para eu postar uma mensagem aqui, eu tenho que perder meio dia de serviço. Eu só posso sair em casa depois do meu dia, porque o meu celular tem pouca internet, e se eu fizer a mensagem e postar e for trabalhar, acaba a minha internet, eu fico sem internet. Então eu botei um Wi-Fi em casa e eu faço a mensagem de manhã, acordo de manhã cedo para fazer essa mensagem, para enviar. Aí demora a fazer a mensagem, demora a enviar para ir voltar de novo. Depois que eu mando, que eu envio e que volta e que está no YouTube, é que eu posso sair de casa. Então eu perco meio dia de serviço. Tá certo, meus amados? Então tenho muita dificuldade de estar postando as mensagens. Mas vamos em frente, né? Hoje, dia 20/2/2024, vamos falar aqui, irmão, sobre a árvore, né? A Bíblia fala em muitas árvores na Bíblia. Então, irmão, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que entender que a Bíblia tem muitas linguagens de figura. E essas linguagens de figura, em cada passagem, ela vez está falando de uma coisa que não é aquilo. Olha, vou só citar para os irmãos entenderem. Tem uma passagem no Novo Testamento, que chamam Novo Testamento, mas não é. A gente não considera como Novo Testamento, porque era a lei de Moisés ainda. Era o tempo de João Batista, que João Batista dizia com Jesus: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa. E o mundo peca? Não, mas era uma linguagem de figura. Era para mostrar que o povo do mundo vivia em pecado. Então, é uma linguagem de figura. Quando ele diz mundo ali, ele não estava falando no mundo que o mundo peca. Ele estava falando, o mundo ali se referia às pessoas que moravam nessa terra. Então, nós temos que entender, meu irmão, a Bíblia. Temos que ler com cuidado, temos que examinar com cuidado, que é para não ser levado por vento de doutrina. Tá certo, meu amigo? Nessa passagem também ele falava, dizendo que Jesus ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Olha, presta atenção. Tudo isso são linguagens de figura. E Jesus batizou alguém com fogo? Jogou fogo em cima de alguém? Não. Mas o fogo, irmão, na Bíblia, o fogo na Bíblia está se referindo, lá nessa passagem, o fogo está se referindo ao juízo de Deus. E o Espírito Santo, irmão, é o Espírito do próprio Deus que habita em mim e habita em você. Você viu você vê o Espírito Santo? Não.
Então, como seria Jesus batizando as pessoas com o Espírito Santo? É que o próprio Espírito mora dentro de mim e de você, meu irmão. Então, temos que ler a Bíblia e entender, para a gente não ser levado por vento de doutrina desses homens aí que andam mentindo, enganando a vocês, irmão. E na mente de vocês já estão tão cauterizados a mentira que a verdade chega e vocês não acreditam. Vocês dizem que o mentiroso sou eu. Tá certo, meus irmãos? Então, meus irmãos, aqui nós vamos ler a Bíblia. Aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 17. O que é que diz? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz mais frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo, porquanto pelos seus frutos o conhecereis. Ó, irmão, você está vendo aqui, Jesus aqui estava falando de quê, irmão? Aqui a gente está vendo que aqui é uma parábola. Ele estava falando, na realidade, ele estava dando um ensinamento, uma doutrina, mas ele falava por parábola. A árvore aqui, irmão, simbolizava as pessoas, irmão. Pelos seus frutos, olha, conhecereis a árvore. Então, irmão, pelas atitudes dos cristãos, das pessoas que servem a Deus, que na época aqui dessa parábola, na época que Jesus estava vivo, ele não tinha morrido. Aqui ele fazia uma parábola, ele considerava, aqui o povo era conhecido como uma árvore que as pessoas iam conhecer pelos frutos que aquelas árvores davam. Aqui é uma parábola, ele pegou a simbologia de uma árvore para contextualizar as pessoas, que as pessoas iam conhecer os cristãos, aqueles que seguiam ele pelos frutos que eles iam dar. Tá certo, meus irmãos? Então temos que estudar a Bíblia e entender, compreender que nem tudo que está na Bíblia como está é aquilo que está se narrando. Tem que ter o entendimento e compreender. Já lá no Jardim do Éden, na época de Adão, existia um jardim, existia umas árvores, uma metáfora também, né? Ali, irmão, a árvore simbolizava Deus. A árvore ali no jardim simbolizava o próprio Deus. O fruto era o Espírito de Deus. O fruto seria o Espírito de Deus. E Adão desobedeceu. Nos dias de Jesus, ele simbolizava a árvore. As palavras dele simbolizavam os frutos. Então, as pessoas se alimentassem dele, daria bons frutos. Dando bons frutos, as outras pessoas iam conhecer que eles eram cristãos pelos frutos que ele dava. E hoje, irmão, quem é a árvore
Quem é a árvore? Hoje, quem são as árvores? Somos nós. Nós somos os ramos, quer dizer, nós não somos a árvore. A árvore simboliza Deus na nossa vida. Está aqui, ó. O alimento, o fruto, está aqui o alimento, a palavra, o Espírito de Deus. Deus mora em nós. Nós temos que ter as coisas de Deus, irmão, ela é espiritual. Olha, Deus mora dentro de nós. A própria árvore mora dentro de nós. Nós somos o quê, irmão? Uns ramos. Nós se alimentamos de quê, irmão? Da palavra. A palavra, nós se alimentamos dela. A palavra, nós se alimentamos dela. Nós tem ela. Para quê, irmão? Para dar fruto. Aí, quando nós solta as palavras, nós traz o conhecimento de Cristo nos outros, elas olham para nós e pelos frutos que saem de você, elas conhecem que nós somos cristãos. Irmão, nunca nos ensinaram assim. Ensinaram de um outro jeito, de uma outra maneira, com uma outra intenção. Então foi enraizado na nossa mente uma mentira que não condiz com a verdade. E a Bíblia, irmão, ela tem muitas contradições. Você quer ver? Olha, nós lemos aqui Mateus capítulo 7, versículo 17. Olha, vou ler de novo. Olha. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Olha, irmão, nesse contexto aqui, a gente já vê que uma árvore boa não pode produzir fruto ruim. Nem a árvore ruim pode produzir frutos bons. Tá certo, meus irmãos? Então, precisamos compreender a Bíblia e respeitar a Bíblia para poder a gente entender o que é fruto bom e fruto ruim. Fruto bom, irmão, é aquele que prega a verdade em linha com a palavra. Fruto ruim, irmão, é aquele que desvia a intenção, a verdadeira intenção da palavra e prega outra coisa que não está em linha com a palavra. Aí se chama de falso profeta. A intenção dele é outra. A intenção dele não é mostrar a verdade, não é lhe edificar na verdade, não é lhe trazer conhecimento, é lhe trazer engano, é lhe escravizar. Então, irmão, não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo, porquanto pelos seus frutos conhecereis. Então, a árvore má, irmão, que não dá fruto, Jesus corta. Mas corta de quê, irmão? Do conhecimento, de ter esse conhecimento. Ele corta, você estuda, você lê, mas você não tem conhecimento porque você não está enxertado na videira, ele cortou. Então, esse conhecimento não chega até você, essa edificação não chega até você. Por quê, irmão? Porque você anda numa mentira. Você anda numa idolatria, você anda numa feitiçaria, você anda doutrinado pela doutrina errônea que os homens pregam. Então você nunca vai chegar ao conhecimento, você nunca vai produzir fruto bom. Por quê? Porque você é ensinado a produzir maus frutos, aquilo que não está em linha com a palavra. Né, irmão? Então, os irmãos aí entendeu? Gostaria que os irmãos abrissem Apocalipse, né? Em Apocalipse, no capítulo 22. Vamos aqui para Apocalipse, capítulo 22, finalzinho da Bíblia, o último livro da Bíblia, né?
Está aqui Apocalipse. Apocalipse aqui, tá aqui, deixa eu ver. Pronto, Apocalipse 22. Diz aqui, Apocalipse 22. Vou ler aqui um trechozinho. E, irmão, eu ia ler aqui, mas eu quero que os irmãos entendam. Deixa eu pegar aqui Apocalipse no capítulo 1. Para eu mostrar uma coisa aos irmãos. Olha, irmão. Os crentes aí pregam e diz que Apocalipse são coisas que ainda vão acontecer. Agora eu quero que os irmãos prestem atenção aqui. Olha, eu vou ler aqui em Apocalipse, aqui que é para os irmãos entender. Apocalipse capítulo 1, diz aqui, capítulo 1, versículo 1, diz aqui, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Olha, irmão, quem era, vamos respeitar, é o que eu disse a você, vamos ler a Bíblia, respeitar texto e contexto, conjugação verbal e o tempo da escrita, o destinatário, o remetente, tudo que é para você entender. Irmão, quem era que os servos de Jesus? Eram os 12 apóstolos. Eu estava lá? Você que está lendo aí, estava lá? Não. Então, a gente já se entende. Olhe, eu tenho a quinta, sexta série incompleta, certo? Tem uma sexta série incompleta. Não sei muito fazer conjugação verbal. Não tem um estudo secular dessa terra, certo? Então, muitas vezes, eu não sei dizer o estado de que essa palavra se encontra agora. Se é no pretérito, se é no pretérito do perfeito, se é no indicativo. Essas coisas eu não sei. Agora, irmão, olhe que dificuldade. Eu, um semi-analfabeto, eu tenho e entendo a palavra de Deus. Agora, esses homens que têm estudo, têm bacharelado, é doutor, é formado, faz mestrado, tem anéis no dedo, estuda não sei quantos anos, é teólogo, e eles não conhecem isso, irmão. Ó, irmão, é a mesma coisa desses caras, vou trazer aqui, é a mesma coisa de jogar na cara dos brasileiros uma fuga que houve aí de 2 criminosos que diz que é de facção. Ó, irmão, isso é Ó, irmão, isso é a história da carochinha. Isso é conversa para boi dormir. Entendeu, meu irmão? Isso é uma maneira deslavada, descarada de mentir para o povo. Então, aqui na Bíblia acontece a mesma coisa. Dizer que esses homens não conhecem isso aqui, irmão. Ô, irmão, eles conhecem. Eles só não querem pregar, irmão, porque derruba toda a teologia, toda pedição de dinheiro dessas empresas, irmão. Eles nunca vão pregar a verdade a vocês, irmão. Eles vão empurrando com a barriga e vão dizendo que nós somos mentirosos, que nós estamos desviados, que nós somos desigrejados. Por quê, irmão? Porque essa verdade que eu prego traz edificação para você, traz conhecimento, tira você do engano, irmão. Tira você da idolatria, da feitiçaria e da mentira. Então, eles não querem.
Não é vantajoso para ele. Pelo contrário, são vergonhosos, irmão. Por quê? Porque um analfabeto sabe, entende, conhece tudo em linha com a palavra e eles não. Eles conhecem, irmão. Eles apenas só enganam vocês. São estelionatários da palavra de Deus. São 7 e 1. Aplica golpe em vocês. E vocês como? Paga e ainda acha bom. Tá certo, irmão? Então, irmão, tá dizendo aqui, olha. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou aos seus servos. Ó, irmão, está dizendo aqui as coisas que brevemente ia acontecer. Ó, irmão, essas coisas iam acontecer logo ou ia demorar séculos e séculos e séculos. E eles pregam aí que Jesus está voltando, nem sabe quando Jesus vai voltar. Pela pregação dele, eles nem sabem quando Jesus vai voltar. Certo, irmão? Isso é uma tremenda mentira, irmão. Eles enganam vocês, irmão, e vocês, por falta de estudar a Bíblia e de respeitar as Escrituras, vocês não entendem, meus irmãos. Então, estava dizendo aqui, olha, que o anjo as notificou. Irmão, nós que temos o conhecimento da graça, nós que conhecemos a graça, nós que respeitamos as Escrituras, sabemos que a manifestação da palavra de Deus foi dada ao apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, do Espírito, que deu a ele uma revelação a Paulo. Ó, irmão, nos dias de hoje, Deus não dá a revelação a nós. Paulo, escrevendo uma carta, ele diz, tudo que eu vos escrevi é por vosso exemplo. Então, nós hoje lemos as Escrituras, lemos o que já aconteceu, está escrito, narramos aquilo que já aconteceu, e nós entendemos com o Espírito Santo que mora dentro de nós e nós temos um entendimento do que ocorreu e do que acontece nos dias de hoje. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é uma história, é um livro e que antes dela ser escrita, nas Escrituras, no Velho Testamento, se tinha profecia, que se eles pregavam ao povo, que ia acontecer, e que estava acontecendo, e que ainda ia acontecer, porque o Cristo não tinha vindo. Mas o Cristo já veio, já morreu, tudo foi consumado, tudo foi feito. Toda a Bíblia é uma profecia cumprida, já cumprida. Temos aqui coisas que nós escolhemos para os dias de hoje. E tem coisas aqui escritas que foi para o passado, foi para os dias passados. Nós escolhemos aqui a doutrina que transcende, que ultrapassa os tempos. Nós escolhemos daqui. Tá certo, meus irmãos? Então aqui nós sabemos que a velha aliança, tudo era se manifestado através de quê? De anjos. Hoje as coisas são manifestadas através de anjos? Não. Hoje as coisas acontecem pelo Espírito de Deus que habita em nós. Não tem nada a ver com anjo. Nós não estamos em ministério de anjo. Nós estamos no ministério da graça. De quem, irmão? De Deus. Também não estamos no ministério de Jesus Cristo, nem da mão furada, nem do Jesus de Nazaré, nem estamos no ministério de Jesus o ressuscitado, o Cristo ressuscitado. Nós estamos no ministério de Deus. Deus mesmo habita em nós. Deus mesmo se manifesta em nós. Aqui, alguns versículos aqui, ó. Você pode ir lá pesquisar. Romanos, capítulo 8, 9 e 11.
Apocalipse 21, 3, 1 de Coríntios, capítulo 15, 28, diz que Deus, e tem muitos mais outros versículos, que diz que o próprio Deus habita em nós. Tá certo, meus irmãos? Ele habita em nós, o próprio Deus habita em nós. Não é Jesus Cristo, que sabemos que foi através dele, tudo foi através dele, não é mais. Quem habita em nós hoje é o próprio Deus, porque ele subiu ao céu, entregou o reino ao Pai, e hoje quem reina é Deus mesmo na nossa vida. E nós estamos aqui na terra reinando em vida. Romanos capítulo 5, versículo 17, está dizendo que os que recebem a abundância da graça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Olha, sabemos que foi através dele, mas Paulo estava escrevendo aquilo a quem? Aos romanos, dizendo, meus irmãos, nós estamos aqui reinando em vida por meio de Jesus Cristo. Ele ainda não tinha julgado Israel, o templo ainda não tinha caído, então manifestava lá o Cristo ressuscitado. Tá certo, meus irmãos? E nós hoje manifesta quem? O próprio Deus. O próprio Espírito de Deus, o Deus mesmo, Deus vivo, o Criador do céu e da terra. O Pai habita em nós hoje. Então, nunca nos ensinaram isso. Ensinaram que Jesus habita em nós. Ó, irmão, se Jesus habita em nós, se nós estamos ainda esperando Jesus vir, quem é que habita em nós? Jesus teria que passar pela morte ainda. Teria que Jesus ainda passar pela morte. Por quê, irmão? Porque ele não veio, então o Espírito Santo não podia habitar em nós. Que ele não veio. Irmão, a vinda do Espírito Santo já é a segunda vinda de Cristo, irmão. Já é ele, já é o Espírito de Deus morando em nós. Na manifestação, na época, era Cristo naquele povo. E nós hoje, é o próprio Deus. Não é Jesus, é Deus mesmo habita em nós. Então, irmão, temos que entender. Aí diz aqui, olha, o 2, o qual testificou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que tem visto. Olha, era para dar testemunho de quem? De Jesus Cristo. De que ele veio e de tudo que ele pregou. E da palavra de Deus. Olha, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra da profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha, irmão, quem é que era para guardar isso aqui? Era eles, era o povo daquela época. Eu, quando leio hoje, eu tenho o pleno conhecimento, o pleno entendimento, que eu traz o entendimento que isso aqui era para aquele povo. É uma profecia cumprida, era para aquele povo. E eu sei quem era que andava aqui verdadeiramente. Quando eu leio, eu sei quem andava verdadeiramente e quem não andava, quem pregava em linha e quem não pregava. Então, hoje eu trago para o meu entendimento que isso aqui é uma profecia cumprida. Agora, eu não devo andar, eu não devo fazer tudo que está escrito, como está escrito aqui. Nós estamos num outro patamar. Nós estamos em outro entendimento. Eu não vou dizer aqui que eu estava esperando, porque senão eu tenho que me transportar lá para o texto, lá para a época, e eu não estava lá. Ou então, se eu me transporto para a época, a gente se transporta para a época que Jesus ainda estava enterrado, ainda ia ressuscitar, essas coisas todas. Não pode, irmão, tem que ter o entendimento. Olha, o tempo
está dizendo que o tempo aqui estava próximo. Uma coisa que está próxima demora séculos e séculos. Meus irmãos, vamos estudar a Bíblia, vamos compreender, vamos entender. Agora, olha a bomba, olha o 4 aqui. Olha para quem que era a carta, toda a carta do Apocalipse. Olha para quem que era. João, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Olha, irmão. Ó, Deus tem 7 espíritos? Tem não, irmão. Não tem. Deus, ele é um. O Espírito, aquele que se une ao Senhor, lá em 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, está dizendo que o Senhor é o Espírito. 1 de Coríntios, não sei, para mim, se eu não me entendo, é nesse ainda, não sei se é em 1 de Coríntios, é em 2 também, não sei se é no 6 ou é no 16, está dizendo que aquele, vocês procurem aí, aquele que une o Senhor é um espírito com ele. Ó, irmão, é um ou é 2? Ó, irmão, quando João escreve aqui tem uma linguagem de figura. Aqui existe uma revelação para aqueles irmãos na época. Quem são os 7 espíritos que estão diante de Deus? Irmão, aqui a gente, quando lê, que a gente tem um entendimento da graça de Deus, a gente entende, nós que temos conhecimento, nunca foi ensinado isso para nós. Mas aqui, irmão, esses 7 espíritos eram as pessoas que eram responsáveis pelas congregações da Ásia, as 7 igrejas. Pérgamo, tá aqui, ó. Quer ver? Olha, esses 7 anjos eram aqui, olha. Era, vamos supor, na época era chamado de pastor, de pastor não, na época era chamado de apóstolos. Olha, quem que era esses 7 espíritos que estavam diante de Deus, olha? Era o anjo da igreja de Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ó, irmão, esses 7 espíritos aqui, do versículo 4, era esses 7, vamos botar aqui, 7 apóstolos das 7 igrejas que estavam diante de Cristo. Então, temos que ler a Bíblia e entender, irmão. Escracaviando, buscando, meditando, estudando, pesquisando no Google. Então você vai entender, irmão. Você vai buscar. Então, esses 7 espíritos aqui que estavam diante de Deus eram as pessoas responsáveis pelas igrejas, pelas congregações. Deus tem 7 espíritos? Tem não, irmão. Esses anjos, esses que a gente chama de anjos aqui, né, de espíritos, de anjos, de espírito, esses 7 espíritos eram os pastores. Por exemplo, hoje, nos dias de hoje, irmão, representa o pastor que toma conta da congregação, que deveria pregar essas verdades. Nos dias de hoje, esses 7 espíritos são os pastores que pregam por aí, nos dias de hoje. Esses pastores que tomam de conta das denominações.
Eles eram para estar diante de Deus, na presença de Deus, pregando a palavra de Deus, verdadeiramente para trazer conhecimento, para trazer edificação, para trazer libertação, para trazer edificação, para trazer exortação. Só que eles não pregam, irmão. Porque pregar isso não enche cofre aqui atrás. Não dá vida boa, pastor. Olha, eu prego a verdade aqui. O canal não vai crescer se alguém não contribuir. E alguém contribui? Não, irmão. Contribui não. Por quê, irmão? Porque quem está no sistema religioso dá muito dinheiro a eles lá. Que estão pregando a mentira a eles, que estão edificando eles numa mentira, num caminho errado. Irmão, eu imagino essas pessoas, quando bater na porta, viveu a vida aqui inteira andando no caminho errado. Jesus disse que um cego guiando outro cego, os dois caem no barranco. Diga aí, irmão. Diga aí para onde é que... fica aí pensando para onde é que vão essas pessoas. Fica aí pensando. Né, irmão? Por causa do maldito dinheiro. Só por isso, irmão. Porque pregam por dinheiro. São empresas com o intuito somente de arrecadar dinheiro. Então, não ensina a verdade. Então, irmão, estava dizendo, olha, João Apocalipse 1,7, diz, olha, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Ó, irmão, João aqui está escrevendo e dizendo que ele há de vir. O tempo estava próximo. Irmão, a gente sabemos, essa vinda aqui de Cristo, no versículo 4, isso aqui, irmão, está se falando de uma vinda de Cristo para julgar Israel. Então, ele ia julgar aquele povo que estava diante dele, que pregava a palavra diante dele. Então, Jesus Cristo já tinha vindo, Jesus Cristo já tinha feito o sacrifício, Jesus Cristo já tinha morrido. Espiritualmente, tudo já estava pronto, tudo já estava feito. As coisas de Deus é espiritual. Jesus já tinha ressuscitado, o Espírito Santo já tinha vindo, certo? O Espírito Santo já tinha vindo. Jesus estava com ele, o Espírito estava se manifestando neles. De duas formas, eu tenho várias mensagens pregando sobre isso aí, de duas formas. Aos judeus, Jesus reencarnou naquele corpo de carne, ficou 40 dias aqui na terra, instruindo os seus discípulos como seria. E a Paulo, ele aparecia em revelações, em espírito. Paulo não sabia se o corpo dele subia até o céu ou se era um arrebatamento de espírito. Ele relata que o que ele aprendeu não foi de homem, mas foi de uma revelação dada por Jesus Cristo. E ele comenta num testemunho dele ao rei Agripa, que ele, quando perseguia a igreja, que ele estava indo com carta buscar os discípulos para blasfemar de Jesus e para matar, ser morto lá em Jerusalém, ele teve um encontro com Cristo e ele disse que viu um resplendor de luz. Ele não viu uma imagem, ele não viu o Cristo, porque ele pregando uma carta, em 2 de Coríntios, não, em 1 de Timóteo, no capítulo 6, no versículo 16, ele disse que o Deus invisível,
Olha, invisível. Você vê? Não. Ele é o Deus invisível. Mora numa luz inacessível. Olha, pode alguém chegar à luz de Deus? Não. Pode não. Só para os irmãos entenderem aqui, olha. Eu vou buscar, olha. 1 de Timóteo. Quer ver? Aqui, olha. Só para os irmãos entenderem, olha. 1 de Timóteo. Quer ver se é 1 de Timóteo? Aqui, olha. 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 Tá aqui, olha. Capítulo 6, versículo 16. 1 de Timóteo. Diz aqui, olha. Aquele que tem ele só ele. Aquele que tem ele só. Olha. A imortalidade. Olha, irmão. Tem gente aí que diz que a gente que somos cristãos, que somos de Deus, a gente tem um espírito que não morre. Aqui já tem uma contradição, porque diz que o único imortal é ele. Olha aí. Ó, que perigo a gente não estudar a palavra de Deus direitinho. Olha, aquele que tem ele só, olha, só ele, não tem outro. Só ele tem. Outro não tem. A imortalidade. Irmão, a imortalidade é algo que não morre. Olha o perigo de nós não estudar a palavra de Deus e de não meditar nas escrituras para entender direitinho, devagarzinho e escrafunchando. Olha, quer dizer que toda a humanidade, mesmo que ela tenha o Espírito de Deus, ela é mortal. Só existe um que é imortal, é Deus. E o Espírito que mora em mim, que mora em você, ele é mortal. Ele é mortal. Só quem tem a imortalidade é Deus. Então, eu vou morrer, mas Deus, ele não morre. Deus, ele é imortal. Agora, nós morremos. Quando ele tira o fôlego de vida, ele tirou o espírito. O espírito morreu. O espírito deixou de ter vida. A matéria se degrada, morre também. Não tendo o espírito, não anda, não sobrevive. Deus, quando fez Adão, fez ele do pó da terra, formou o corpo. E ali estava um corpo diante dele sem vida. Diz que ele soprou em suas narinas e deu fôlego de vida. Então, irmão, temos que estudar a Bíblia e entender a Bíblia direitinho, que é para não ser levado por vento de doutrina. Então, irmão, olha, aquele que tem a imortalidade e que habita na luz inacessível. Olha, irmão, alguém, olha, está falando inacessível. Tem como alguém chegar a essa luz? Tem não. Tem não. Ela é inacessível. Ninguém chega lá, irmão. Ninguém. Senão, nós não podemos dar crédito às epístolas do apóstolo Paulo. Se alguém tem acesso a essa luz, então Paulo é mentiroso, é um falso profeta. Ele está escrevendo aqui que ninguém que habita na luz, olha, a imortalidade, e que habita
na luz inacessível. Ó, irmão, inacessível é uma coisa que você nunca vai obter. Tá certo, meu irmão? Então precisa-se estudar a Bíblia para entender. Olha, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Olha, irmão, a gente vê aí um monte de pregadores dizer que viu Deus, que viu Jesus, que foi no paraíso e que Cristo apareceu. Olha, irmão, olha, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer aqui uma coisa, irmão, para vocês poderem começar a acreditar na palavra de Deus. Olha, irmão, na época que Jesus andou na terra, muitas pessoas viram Deus, viram Jesus. Mas quem olhava para Jesus não via Deus, irmão. Mas era Deus. Mas eles viam, a gente sabe que eles viam. Mas eles não viam Deus, porque Deus é tão santo que eles não enxergavam Deus em Jesus. Por isso que eles mataram Jesus. E hoje, irmão, mudou alguma coisa? Não. Nós pregamos aqui a palavra. Mas Deus aqui é a própria palavra. Aqui as palavras são o próprio Deus falando comigo e com você. E nós acreditamos, irmão? Eu acredito, mas a maioria, irmão, acredita? Não, acredita não. Sabe em que é que eles acreditam, irmão? No homem que está lá em cima de um púlpito, que diz que é o anjo de Deus, e eles acreditam, e prega mentira para ele, e eles acreditam, e dão dinheiro, e vão para lá, e chamam nós de herege, e não gosta da gente, e fica intrigado com a gente, não fala mais com a gente, e chama nós de desviado, e chama de desigrejado, e chama de herege, e diz que apostatou da fé. Mas nós pregamos a verdade, irmão. Apenas nós não estamos em coloio com eles, mercadejando a palavra de Deus, fazendo a palavra de Deus mentirosa, irmão. Nós pregamos a verdade. Nós vivemos a verdade. Nós andamos na verdade. Mas as pessoas não acreditam, irmão. As pessoas não querem. E ninguém pode obrigar. Jesus não obrigou, nós também não podemos obrigar. Acredite quem quiser. Irmão, só reina quem recebe. Quem não recebe, não reina, irmão. O reino de Deus, irmão, está se cumprindo. As coisas que Deus determinou estão acontecendo, irmão. Quem é que vê? Quem vive na verdade, irmão. Quem não vive, não vê, irmão. Não enxerga, não compreende. Olha, a quem nenhum homem, nenhum dos homens viu, nem pode ver, o qual seja a honra, o poder, sempre eterno. Amém. Olha, irmão, homem nenhum pode chegar ao trono da graça, ao trono de Deus. Chega não, irmão. Senão o apóstolo Paulo seria mentiroso, certo? Não pode chegar. Não chega, irmão. Então, irmão, a gente tem que ler a Bíblia, tem que compreender, tem que entender. São muitas coisas aqui, são muitas parábolas, são muitas conjecturas. Parábola, irmão, não é uma coisa exata. Não significa que é aquilo. Mas você, quando lê, tem que ter o entendimento. É a obediência com o Espírito Santo, e a obediência de você à palavra, ele vai se manifestar em você, irmão. Ele vai trazer entendimento, ele vai trazer conhecimento. Para você andar numa doutrina, não ser levado por vento de doutrina. Então, irmão, toda a carta de Apocalipse é para as 7 igrejas da Ásia. Aqui não está dizendo para a igreja do Brasil, para a igreja da França. Não está apontando para um futuro distante, está apontando. Aqui João estava vivo, estava aí preso na ilha de Patmos, estava preso na ilha de Patmos. Os irmãos das igrejas da Ásia precisavam saber do que estava acontecendo, porque Jesus resolveu se manifestar em João, que estava preso na ilha de Patmos, perseguido
pelo Império Romano. Então, irmão, nós temos que ler. Essas cartas foram enviadas a cada igreja. Cada carta dessa, irmão, foi enviada a uma igreja específica. A carta de Éfeso não foi lida em Esmina. A de Esmina não foi em Laodiceia. A de Laodiceia não foi em Pérgamo. A de Pérgamo não foi em Filadélfia. A de Filadélfia não foi em Sardes. Aqui, irmão, cada uma tinha um destinatário, tinha o remetente era João. O destinatário eram as igrejas aqui da Ásia. Tem que respeitar, tem que ler. Agora você tem que ler e entender o que aquele pessoal passou naquela época, para que você não faça tudo de novo, para você não passar tudo aquilo que eles iam passar, estavam passando. A gente sabe que eles estavam, irmão, vivendo uma tribulação. A tribulação aconteceu. A tribulação foi para o povo daquela época. O julgamento de Deus era para o povo de Israel, não era para a igreja. Nunca foi para a igreja. Paulo disse que a igreja de Deus não tem condenação. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Então tem que ler a Bíblia, irmão, e entender. Vamos aqui. Tá vendo, irmão, como a Bíblia puxa para muitas coisas, e às vezes a gente quer pregar uma mensagem naquilo e foge até do significado. Olha aqui, nós estávamos falando sobre a árvore. Então, vamos aqui, Apocalipse 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal. Procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha, irmão, aqui já existe contradição. Porque diz que lá no céu, olha, lá no céu, diz que lá não tem dor, diz que lá não tem sofrimento, diz que lá não tem doença, diz que lá não tem maldade, diz que lá não tem morte. E como é que essa árvore aqui é para a cura das nações? Então tá lá doente, enfermo. Irmão, e como a Bíblia diz aqui, olha, e como a Bíblia diz aqui, lá em Mateus, não, lá em Mateus não, lá em Isaías, a Bíblia, lá em Isaías, diz, no capítulo 53, versículo 4 e 5, olha, vou aqui, olha, isso era uma profecia, Isaías 53, olha, isso era uma profecia que aconteceu nos dias de Jesus. Olha, isso aconteceu já. Olha. Isaías 53, 4. Olha. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si e nos reputava por aflito, ferido de Deus e oprimido. Olha, irmão. Vamos aqui. Irmão, está dizendo aqui que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Quando está falando as nossas enfermidades aqui, está falando de mim, de você? Não. Isso era uma profecia. Quem foi que levou as nossas não, quando diz nossa, não é as nossas. Quem era que estava em enfermidade? Aqui. Era o povo judeu. Era o povo da época de Jesus.
temos que respeitar o tempo da escrita. Aqui era o profeta Isaías que estava escrevendo uma profecia. Aqui no tempo de Isaías era uma profecia e que foi cumprida quando? Na época de Jesus. Eu nunca tive enfermo lá, eu nunca tive lá, eu nunca tive com essas enfermidades. Trazendo isso para os dias de hoje. Para os dias de hoje, eu estou em quê, irmão? Quando eu não obedeço a palavra de Deus, eu estou em transgressão da lei de Deus, da graça de Deus. Eu transgrido a graça, eu estou numa obra da carne, está lá em Gálatas capítulo 5. Versículo 16 em diante. Então, quando eu leio, eu entendo. Eu nunca tive lá, eu nunca tive enfermo. A igreja de Deus não tem enfermidade, não tem pecado. Deus, Jesus, tirou o pecado. Ele aniquilou o pecado. Está lá em Hebreus 9, 26. Ele aniquilou o pecado. Aniquilou ou não aniquilou? Ele tirou ou não tirou? João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Tirou, deixou, irmão. Tirou, irmão. Tirou. Ele tirou, ele não deixou. Hebreus 2, 14 e 15. Ele destruiu, ele aniquilou o diabo, o pecado. Ele destruiu a lei, ele destruiu os desejos carnais na vida dele. Nós estamos aqui para fazer essa mesma coisa. Traz-se, chega-se um entendimento. Então, aqui era uma profecia nos dias de Isaías que ia acontecer. Aconteceu quando? Nos dias de Jesus. Aí diz aqui, ó, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ó, irmão, ele levou ou ele deixou? Ele levou, irmãos. Então temos que ler a Bíblia, irmão, e entender. Ó, irmão, como é que João diz aqui que viu uma árvore no meio do jardim? Ó, irmão, olha, as folhas que servem de remédio, tem que ler e entender. Ó, irmão, sabe, as folhas que servem para a cura das nações, sabe o que é? Aqui a palavra. A árvore, somos nós, hoje simboliza essa árvore. O Espírito de Deus habita em nós. Deus mesmo habita em nós. É o Espírito que testifica. Quando eu leio, eu e você lê aqui, nós entendemos. Então, nós somos a árvore. Aqui é o alimento, é as folhas que servem. Não é uma árvore que vai ter folha, que nós vamos comer folha, não, irmão. Lá, lá em Eclesiastes 12, 7, está dizendo que o que vai para o céu é o nosso espírito. Espírito come, irmão. Olha, irmão, as contradições que teria na Bíblia. Se nós for enxergar isso, como está escrito aqui, olha, irmão. Isso aqui é um mistério que tem aqui dentro. Tem que ler e compreender. Ó, irmão, sabe quem é que eu conheço que come árvore? É os macacos. A maioria dos macacos, eles vivem na floresta. E ele come árvore. Ele come folha. Ele come muitas folhas. Tem muitos macacos que sobrevivem comendo folha, capim, come cana, come essas coisas. A gente até chupa cana, a gente come manga. Mas espírito, irmão, vamos entender a Bíblia, vamos estudar a Bíblia. Às vezes, irmão, você acha difícil. Não, às vezes diz umas coisas, esse irmão fala umas coisas que até que... Mas é porque, irmão, tudo isso é novo na mente de vocês, porque nunca lhe ensinaram isso. Olha, irmão. Olha. Vamos só aqui para
para Apocalipse. Versículo 22, 3, diz aqui, olha. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Ó, irmão, uma enfermidade na pessoa não é uma maldição, não. Uma chaga numa pessoa não é maldição, não. Olha a contradição que tem do primeiro para o segundo versículo. Como João tem uma visão meia deturpada da palavra de Deus, ele diz uma coisa e no outro versículo ele já diz outra coisa. No versículo 2 ele diz que a árvore é para a saúde do povo. No versículo 3 ele diz que lá não tem maldição. A contradição, irmão. Se no versículo 2 ele está dizendo que a árvore é para a cura das enfermidades, quer dizer, está dizendo que o povo lá está enfermo, está doente, está debaixo de maldição. Aí no versículo 3 ele diz que não tem maldição, que não tem enfermidade. Está vendo, meu irmão? Tem que ler a Bíblia e estudar. Irmão, isso aqui era para o povo da Ásia, era para a igreja da Ásia, era para os irmãos da Ásia, para aquele que era responsável pelo povo de Deus, que não estava pregando a verdade, que nem hoje, irmão, os anjos, os homens chamados anjos de Deus, os pastores, os bispos, os apóstolos, os enviados, os mensageiros, os professores, não ensinam a verdade ao povo, irmão. Está do mesmo jeito, só mudou as estações, só mudou as épocas, só mudou os séculos, irmãos. Isso aqui, irmão, está do mesmo jeito daquela época de João, que João estava escrevendo para as 7 igrejas da Ásia. O povo está hoje do mesmo jeito. O povo não obedece a palavra de Deus. O povo não quer saber de Deus, irmão. Ó, irmão, eu vou falar sincero e verdade. O povo quer que Deus, olha, vá lá para aquele lugar. Isso é que o povo quer. O povo não quer saber de Deus, não, irmão. Você prega uma mensagem dessa. Ah, irmão, esse irmão arrudeia demais, fala demais e não traz o objetivo. Ó, irmão, se eu falasse aqui de Deus em toda a Bíblia, em 2 palavras, também não obedecia, não. Não tem como falar. Se eu determinar, ó, irmão, a palavra de Deus, Jesus mesmo já resumiu ela bem pouquinho. Bem pouquinho. Deus resumiu. Jesus, quando andava, ele resumiu. Ele disse que a palavra de Deus, o homem se cumpre. Toda a palavra de Deus. Amar o seu próximo. Se cumpre toda a palavra de Deus. E as pessoas amam. E as pessoas obedecem. Pronto, está aí. Toda a palavra de Deus se resume a amar o seu próximo. Pronto. Só era para dizer, ama o seu próximo. E as pessoas amam. Está aí. Toda a palavra de Deus está resumida aí. Num só mandamento. Amor. E temos? Não. Temos não. Por quê? Porque o pessoal quer mostrar que ama e odeia. As pessoas querem mostrar para os outros que ama, mas odeia. Como demonstra que odeia, irmão? Nas suas atitudes, no dia a dia, nos frutos. Aí você conhece a árvore. Irmão, a mensagem já chegou 1h04. Vai ficar por aqui. Dê um joinha, dê um like, se inscreve no canal. Possa ser que tenha uma outra mensagem. Não vou prometer quando. Mas dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe, irmão. Isso é a palavra de Deus, em linha com a palavra. Graça e paz da parte de Deus e que Deus continue lhe abençoando.
Amém.